Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? How I miss you, how I miss you. Que saudade, ok? Gente, olha, por favor, viu? Protejam-nos, usem máscara. Se precisar sair, só para o essencial com máscara, tá certo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares, tá bom? Ó, vocês receberam o conteúdo dizendo que a gente ia iniciar nossas aulas com os graus dos adjetivos, tá certo? Mas esse nosso primeiro encontro aqui agora, nós vamos fazer simplesmente uma introdução aos adjetivos. Quem são eles, de onde são formados, quais são os sufixos que os compõem, tá legal? Aí eu vou mandando as aulazinhas sobre o comparativo de igualdade, o comparativo de inferioridade e o superlativo, ok? Mas hoje nós só vamos fazer uma ideia de que são os adjetivos, para vocês se familiarizarem. Tá legal? Então vamos lá. Ok, vamos começar. Tá aí, nosso primeiro slide, ok? A diferença começa logo, né, com o português, olha lá. Eles são invariáveis em gênero e número, quer dizer, é uma forma só para masculino e feminino e uma forma só para singular e plural. Veja aí, primeiro, formação dos adjetivos. Tem aqueles derivados substantivos ou verbos, acrescentando-lhes o sufixo. São os seguintes os principais sufixos. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, onde é que está o cursor, esses são os sufixos. Aqui são os substantivos de onde eles se originam. E aqui a sua forma final com o sufixozinho e as modificações ortográficas que podem ocorrer, tá certo? Então, o primeiro sufixo é o Y. O Y pode ser, quando for um sufixo, formador de adjetivo. Às vezes não, às vezes pertence ao radical da palavra, mas se for um sufixo, ele forma adjetivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra hungry, o adjetivo hungry, que quer dizer faminto, com fome, origina-se do substantivo hunger, que é fome, ok? Hunger, fome. Existe outra palavra para fome também, que é starvation, ok? Mas é diferente. Hunger é aquela fome que você tem entre uma refeição e outra, tá certo? E starvation é quando você não tem nada para comer. Então, como você diz, I'm hungry, eu estou com fome, tá certo? E I'm starving, por exemplo, eu estou passando fome, é diferente, tá ok? Outro sufixozinho que forma adjetivo é o LY, tá certo? Aqui você deve estar, ficou meio em dúvida, porque o LY também, ele forma normalmente advérbios, exatamente, corresponde ao nosso sufixo mente. Mas o LY em inglês, além de advérbios, ele também forma adjetivos. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o adjetivo, o substantivo dia, day. Olha aqui como ficou diário, ou como advérbio, diariamente. Uma modificação ortográfica, né? Perceba, tá certo? O Y vira aí, e você acrescenta o LY. Então, daily pode ser diário, pode ser diariamente também. Nesse caso é diário porque é o adjetivo. Ok? Outro sufixozinho é o EN. Por exemplo, vamos pegar o substantivo gold, que é ouro, golden. Então, dourado ou de ouro. Outro sufixo muito comum também é o full, ok? Vamos ver. Care é o substantivo, cuidado. Quando você diz careful, você diz cuidadoso, ou seja, com muito cuidado, com cuidado, cheio de cuidado. Então, o full, para você gravar, pensa assim, ó, naquele full com 2 L's, que é cheio de, tá certo? Aí, careful, cheio de cuidado. Vira o quê? Cuidadoso. Less é o contrário de full. O less quer dizer sem, tá certo? Então, fear, temor, medo. Fearless, intrépido, aquele que não teme, não tem medo de nada. Fearless, intrépido, corajoso, sem medo, tá vendo? O full é com, cheio de, e o less é sem. Você tem também o os, por exemplo, o S
vamos ver o substantivo glory. Glória. Glorioso, glorious. Tá certo? Então, tá aí, alguns sufixos. Vamos ver outros e de onde também eles provêm. Tá certo? Tá aí. Outros sufixos aqui que formam adjetivos a partir de substantivos. Ok? Então, vamos lá. Able, agree, agreeable. Able, agree, concordar. Agreeable, concordável. Aquilo com o que você pode concordar. Uma coisa racional, razoável. Some, a gente conhece some como um pronome indefinido, mas nesse caso aqui, ele é um sufixo que forma adjetivos. Trouble, problema. Troublesome, problemático, ok? A gente conhece o some mais normalmente como um pouco, algum, alguns, alguma, algumas. Mas, nesse caso, some, ele é um pronome indefinido. Aqui, ele é um sufixo que forma adjetivo a partir de substantivo. Então, se trouble é problema, troublesome, problemático. Ick, outro sufixozinho que forma adjetivo. Atom é o substantivo átomo. Atomic, atômico, o adjetivo. All like. O like, tá vendo, gente? A gente já conhece, no mínimo, duas coisas do like. Né? O verbo to like, que é o verbo gostar. Like como preposição, que significa como. E agora like como um sufixo formador de adjetivo a partir de substantivo. Então, veja bem aqui, ó, child, criança. Se você colocar childlike, vira infantil. Tá vendo? Como criança. Childlike. Você pode pensar desse jeito para você chegar ao significado. Childlike, infantil. Outro sufixozinho, o AL. Profession, profissão. Professional, profissional. Outro, o AN. America, América. American, americano ou americano. Olha o ish aqui, ó. Ish. I-S-H. Vem de self. O que é self? Self é o seu eu. Eu, né? O eu, não o pronome. O eu, aquela divisão psíquica que Freud, né, nos fala entre o eu, o ego, o superego, o id, o inconsciente, etc. Então, aqui é o seu eu. Selfish é aquele que é voltado para o seu eu. Então, é um egoísta. Tá vendo? Egoísta, olha aí, a própria palavra já fala. Aquele que é voltado para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Ok? Então, selfish, egoísta. Outro, o IVE, instinct. Tá aí, instinct. Ok? Instinto. Instinctive, instintivo. Então, finalmente, o fold. A gente conhece o fold como um verbo, que é o verbo dobrar, né? Unfold pode ser também revelar, porque quando você unfold, quer dizer, desdobra algo, você revela o conteúdo desse algo, certo? Então, fold, dobrar, revelar, unfold, revelar. Mas nesse caso aqui, fold dá uma outra ideia. Vamos pegar aqui o advérbiozinho many. Many quer dizer muitos e muitas. Aqui já não é o substantivo, tá vendo? É um advérbio. Muitos e muitas. Quando você coloca manifold, vai ficar variado, diverso. Tá entendendo? Então, aqui é uma palavrinha já meio diferente. Manifold, variado, diverso. Tá legal? Vamos para o próximo slide. Pronto. Outro detalhezinho aqui agora. Você pode também formar adjetivos a partir de particípios usados como adjetivos. Ora, o particípio presente, por exemplo, o ing, tá certo? Que a gente conhece também, assim, bem superficialmente, como o gerúndio, né? Ok? O gerúndio nosso é o particípio presente em inglês. Então, se você acrescenta um ing, isso aqui, a um verbo, ele vira um adjetivo. Por exemplo, aqui, ó, tiring, vem do verbo to tire, que é cansar. Se você coloca tiring, ing, tira o e e coloca o ing,
vira cansativo. Poderia ser também tiresome. Tiresome. Aquele some que a gente viu no slide passado para formar adjetivo. Então, olha aqui, ó, a car journey may be tiring. Quer dizer, uma viagem, uma jornada de carro pode ser cansativa. Tá certo? Então, tire, cansar. Tiring, cansativo. Aqui não é cansando, ok? A gente traduziria, se nós não soubéssemos disso, como cansando, porque a gente aprende lá no fundamental que o ing é o nosso gerúndio, mas o ing tem outras funções também em inglês, não só de gerúndio, tá certo? Olha aqui, você também pode formar um adjetivo a partir de um particípio passado. O que é um particípio passado? Vamos nos lembrar. Particípio passado é aquela terceira forma de três primeiras formas primitivas, né? Vamos pegar, por exemplo, o verbo to drink. Vamos lá, pense no verbo to drink. Então, to drink é o infinitivo, drank é o passado e drunk é o particípio passado. Então, o particípio passado é aquela terceira forma. Para verbos regulares, como, por exemplo, o verbo to tire, que é cansar, ele é um verbo regular, é só acrescentar ed, não é verdade? Então, se você for das três formas primitivas, é to tire, o passado é tired, um ed, e o particípio passado é tired, um ed também. Então, observou direitinho? Tá vendo? Você pega a terceira forma lá e ela vira um adjetivo. Por exemplo, I am very tired all the time. Eu estou muito cansado o tempo todo. Tá vendo? Então, o tired aqui, ó, ele veio do verbo to tire e veio do particípio passado do verbo to tire, que é aquela terceira forma dos tempos primitivos. He is always drunk in the evening. Ele está sempre bêbado à noite. Ora, drunk é o particípio passado do verbo to drink. Drink, passado, drank. Drink, infinitivo, desculpe, drink, infinitivo. Drank, passado, e drunk, particípio passado. Então, você também pode formar adjetivos a partir de particípio passado de verbos. Ok? E aqui um detalhezinho também, só para você se ligar. Os adjetivos, eles são ligados a um substantivo, podem ser também por um verbo de ligação. Por exemplo, this TV set looks modern. Este aparelho, set aqui é aparelho de televisão, parece moderno. Tá ok? Então, olha aqui, looks, parece, é um verbo de ligação, do mesmo jeito que em português também é a mesma função. Vamos lá. E outro detalhe também, diferente do português, é que os adjetivos, eles antecedem os substantivos ao qual eles se referem, tá vendo? Então, em inglês, o substantivo vem antes, tá ok? Ainda hoje, nessa nossa aula, nós vamos ver a posição dos adjetivos quando há mais de um adjetivo para um só substantivo. Existe toda uma ordem em inglês para que nós coloquemos esses adjetivos, tá bem? Então, vamos ao exemplo aqui. It's an exciting story. É uma história excitante, né? É uma história emocionante, tá ok? Então, exciting, olha o ing aí, né? Ok? Né? Não só exciting, surprising, ok? Interesting. Tudo isso são adjetivos formando com ing. Então, é uma história emocionante e excitante. Tá legal? Então, aí está agora o slide que trata da posiçãozinha do substantivo, do adjetivo. Nós vamos ver mais tarde que existe uma ordem desses adjetivos quando existem mais adjetivos para um substantivo. Tá legal? Vamos aqui agora. Pronto, está aqui agora o slidezinho sobre, desculpe-me. Aqui, pronto, achei. Quando numa oração há vários adjetivos antecedendo um substantivo, a ordem é a seguinte. Então, vamos entender esse quadrozinho aqui. Ó. Vamos começar daqui, da direita para a esquerda, tá vendo? Aqui está o substantivo, ó, ok? E aqui estão os adjetivos, possíveis adjetivos que você pode usar.
Se você quiser usar mais de um adjetivo, você tem que seguir essa ordem aqui. Então, vamos começar da direita para a esquerda, que é assim que lê esse quadro. Aqui está o substantivo, ok? Se existe um adjetivo que diz respeito ao tipo e ao uso, então ele tem que vir aqui, ó, bem próximo do substantivo. Se existe um adjetivo que trata do que é feito aquilo, made of, feito do quê? Ele vem depois do adjetivo de uso e de tipo. Depois vem o adjetivo de origem, de cor, tamanho, idade e forma. E, finalmente, o de qualidade. Ok? Então, vamos para um exemplo aqui para ficar bem claro. Digamos que eu queira dizer que o cabelo hair de Betty, né, tenha essas cores e seja bonito. Então, eu quero dizer assim, a Betty tem lindos, curtos, loiros cabelos. Tá vendo? Então, blonde é o quê? A cor. Tá vendo? Short é o tamanho. Então, primeiro vem o de cor, depois o de tamanho. E beautiful é uma qualidade. Então, é o último que vem em relação ao substantivo aqui. Eu quero dizer que ela tem um cachecol, certo? Cachecol, aquele negócio ao redor do pescoço, ok? Então, o cachecol, ele é do quê? Ele é de seda. Então, tá aqui, ó, feito do quê? Seda, ó, tá certo? Woolen, all right? French é a origem, ele é francês, então vem antes do que é feito. Depois, a cor, ele é vermelho, vem antes do que diz a origem. E, finalmente, o tamanho, né, que vem antes da cor. Então, esse daí é a ordem dos adjetivos com relação a um substantivo, quando há mais de um adjetivo na sentença. Tá legal? Então, preste atençãozinha, nós não vamos utilizar isso daqui em provas, não, mas eu queria que vocês só percebessem e soubessem que existe uma ordem, tá ok? Aqueles que gostam mais de inglês, querem se aprofundar, pronto. Prestem bem atenção aqui nessa ordem dos adjetivos com relação ao substantivo. Tá legal? Vamos para o próximo aqui. Vamos aqui agora. Olha lá. Os adjetivos, como em português também, eles podem ser modificados por advérbios indicadores de intensidade. São os intensifiers. Então, por exemplo, nós temos um trabalho difícil. Tá certo? Aqui está o adjetivo, duro, difícil. E aqui está o advérbio, muito difícil. Então, nós temos um trabalho muito difícil. Realmente difícil. Um trabalho realmente difícil. Extremamente difícil. Olha o pretty aqui, ó. O pretty a gente conhece como adjetivo, né? Pretty, bonita, para tratar de beleza feminina, tá certo? Não se esqueçam que os adjetivos que tratam de beleza de seres humanos, eles têm usos também. Se for beleza masculina, é um adjetivo. Se for beleza feminina, tem outro adjetivo. Tá ok? Então, é diferente. Então, pretty aqui, ó, não é a bonita, mas é muito. Então, nós temos um emprego, um trabalho muito difícil. Rather, um tanto que, né? Um tanto que. Não chega a ser muito, né? Um trabalho muito difícil. Quite também, isso, muito difícil. Awfully, horrivelmente difícil. Terribly, terrivelmente. Fairly, já é razoavelmente. Too, demais. Então, nós temos um trabalho difícil demais. E little é pouco, né? Nosso trabalho é pouco difícil. Tá ok? Então, vejam bem, de novo, essas palavrinhas aqui. Ouçam quantas vezes for possível o vídeo. E, se não, procure também no dicionário, né? Para você ver de onde ela vem e gravar melhor a tradução dela. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá. Ora, em inglês, algumas palavras, elas funcionam tanto como adjetivos e como advérbios, tá certo? E mudam um pouquinho do significado. Por exemplo, take the early train. Pegue o trem, o quê? Matutino. Ok? Aqui já é um adjetivo. Agora,
She came home early. Ela chegou em casa, o quê? Adiantada. Já é advérbio. We were late. Adjetivos, ó. Estávamos como atrasados, tá vendo? Uma qualidade de que nós estávamos, né? Ligado por um verbo de ligação. Nós estávamos atrasados. Agora aqui, ó. Está ficando tarde. Tarde aqui já é um advérbio. Vamos ver isso aqui. Straight quer dizer direto e pode ser também diretamente. Straight também é uma gíria para quem é heterossexual, certo? Então, what a straight road. Que rua, que estrada reta, ok? Então, aqui é uma qualidade da reta, é um adjetivo. Agora, go straight to school. Vá direto para a escola, vá diretamente para a escola. Aqui já é um advérbiozinho também, tá ok? Então, em inglês, é possível você modificar a posição e associar com outras palavras dentro da sentença, e a palavra ser um adjetivo numa e um advérbio em outra. Tá legal? Vamos aqui ao nosso último slide. Não, esse aqui já foi o nosso último slide. Tá certo, gente? Então, pronto. Ó. Nós vamos ficar hoje por aqui, tá ok? Vocês, por favor, protejam-se, tá? Tomem cuidado. Infelizmente, essa quarentena é uma coisa chata, né? A gente gosta de ir, vir, ver pessoas, mas, infelizmente, para a nossa própria proteção e para a proteção daqueles que estão mais perto de nós, que são mais íntimos, do qual nós gostamos, é necessário fazer essa quarentena. Né? É uma lógica meio louca, porque quanto mais nos isolarmos, menos tempo ficaremos isolados, tá bom? Então, muito obrigado, protejam-se, tá certo? E fiquem com Deus.